Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como os sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos continuando esse discurso entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Estamos percebendo como que Jesus assim os trata, e no final, no penúltimo versículo do evangelho de hoje, nós até percebemos um motivo pelo qual Jesus fala com tanta firmeza, encarando-os, mostrando-lhes a verdade. Eles mataram os profetas, os pais deles mataram os profetas, os homens e mulheres de Deus que foram enviados e silenciados ao longo da história e verdadeiramente mortos por conta desta raça. Isso, por conta desta raça, desse povo, desses. E aqui Jesus diz: com isso, vós confessais, confessa que tem culpa no cartório, como dizes, que sois filhos deles. Com isso, completai a medida de vossos pais. É da mesma raça, da mesma origem, olha aí. E aqui, meus irmãos, hoje somos chamados a refletir. Neste dia que celebramos o grande Santo Agostinho, que foi sacerdote, bispo, depois, com toda a sua sabedoria, doutor da igreja, tantos ensinamentos. Hoje, no dia que celebramos a memória deste grande santo, que teve a sua vida totalmente transformada depois de muito tempo. Era um homem culto, muito sábio, um orador de primeiro grau, muito inteligente, que buscou até mesmo se preencher com outras coisas, com outras religiões, seitas maniqueístas e tal, e um determinado dia foi impactado pela força da palavra, mas sobretudo não esquecemos também, por conta da intercessão da sua mãe, Santa Mônica, que falávamos ontem, nesse dia que nós fazemos memória deste homem que teve a sua vida totalmente transformada de uma forma tamanha, refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a nossa conduta, refletir sobre as nossas atitudes do dia a dia. O Evangelho começa dizendo, e as palavras de Jesus, elas se tornam vivas, tão forte para nós nos dias de hoje, todas as vezes que meditamos, não somente para os fariseus daquela época, para os doutores da lei daquela época, mas talvez Jesus esteja falando hoje justamente para nós. Muitas vezes somos esses sepulcros caiados. Muitas vezes, talvez o senhor, a senhora, alguém que esteja me ouvindo, com todo respeito, somos esses sepulcros caiados. Procuramos aparecer bem por fora, tal, tudo pintadinho, bonito. Alguns colocam até alguns arranjos ali e tal, mas por dentro está dizendo, estão cheios de podridão, de ossos. Que palavras que o Senhor mexe, assim como que nos estraçalha, mas precisamos ouvir isso. E se for um de nós que precisa hoje desta mudança total? Estamos rezando aí com o Frei Gilson desde as 4 da manhã, e ele falando do pecado da luxúria, o pecado da sexualidade, que envolve toda essa sensualidade. Talvez você tenha, nossa, com aspecto, com fisionomia de bonito, disso e daquilo, mas isso aí está causando sensualidade, está causando pecado em você mesmo e em tantos outros. Estou aqui fazendo um pequeno comentário
do que ele vinha nos ensinando o tempo todo, e o propósito de hoje que ele propõe é exatamente isso, é fazer um exame profundo de consciência, é limpar. Nós hoje somos chamados a fazer uma oração, meus irmãos. Você pode aí agora, aqui o nosso tempo é curtinho, não dá para alongar muito, mas pedir que o Senhor te purifica de toda podridão, de toda injustiça. Ontem nós falávamos das injustiças. Nos purifica de toda falsidade, nos purifica de toda mentira, nos purifica de todo erro. Clamarmos mesmo o sangue de Jesus, clamarmos pela intercessão de São Miguel, que o Senhor nos purifica. Não queremos sermos sepulcros caiados, sermos figurantes, não queremos ser mascarados, queremos ser verdadeiros, íntegros, retos naquilo que o Senhor nos chamou a ser. Peça essa graça, peça a intercessão de Santo Agostinho hoje e o Senhor nos ajudará. Se ele teve a sua vida transformada e era um homem, vivia coisas erradas, terríveis, e foi consertado pela força da oração, pela força da palavra, e depois de que encontrou com esta verdade, ele influencia e continua até hoje. Olha, quase 2000 anos e continua até hoje com tanto poder de influência nas nossas vidas, o quanto podemos também, pela graça de Deus, ter as nossas vidas transformadas e ajudar tantas outras pessoas. Amém, meus irmãos? Creiamos nisso. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.